Nessa aula vamos aprender a como fazer a gestão do estoque e lotes dentro do N-System, passando por algumas etapas. A primeira etapa é verificarmos se dentro do cadastro do produto existe o- a receita, a ficha técnica já cadastrada. Então, vamos usar como exemplo este croissant dois amores. Note que ele não tem a aba de receita habilitada. Para habilitá-la, vamos fazer o seguinte procedimento. Em dados de produção, vimos aqui no botão compor receita, marcamos esse chequezinho e damos um botão F2 para salvar a nossa alteração. Se acessarmos novamente o cadastro produto, note que nós temos a aba receita. E aqui eu posso começar a fazer os lançamentos. Então, por exemplo, para fazer a massa, né, para fazer esse croissant, eu uso a massa de croissant e aqui nós vamos trabalhar com a medida de acordo com cada fabricante. Se o fabricante trabalha com a customização de pacotes com 10 unidades ou de 1 quilo, nós precisamos lançar a quantidade que para fazer 1 quilo, por exemplo, de massa que vai nesse produto. Ou para fazer 10 unidades. Então, vamos supor que eu fosse fazer 1 quilo e para isso eu usaria 600 gramas de massa. Então eu clico no botão incluir e vou incluindo todos os insumos que pertencem à ficha técnica deste produto. O próximo passo, depois de apertar um F2 e salvar, vou mostrar para vocês esse croissant de calabresa e requeijão. Note que ele já tem uma ficha técnica pré-cadastrada. Quanto de massa que vai para fazer 10 unidades, quanto de calabresa e requeijão. Nessa situação, como já temos cadastrado, vamos fazer o seguinte: vamos, primeiro passo, incluir no estoque os lotes através da compra, dentro do operacional compras, os lotes dos insumos. Então, o primeiro passo que nós temos que dar aqui é dentro do compras, apertar o botão F2 para gerar novo. Nesse caso, vou dar a entrada manualmente, pois poderia também importar o XML de compra desse fornecedor. Então eu vou lançar aqui para esse fornecedor, né? Vou lançar qual produto estou comprando dele, no caso, linguiça calabresa. Nesse exemplo, estou comprando 20 quilos a R$ 10 o quilo e vou incluir na minha compra. Ao incluir a compra, o sistema pergunta se deseja usar o lote gerado pelo sistema. Muitas vezes as compras vêm sem lote, né? Então, através da compra, a gente consegue fazer a rastreabilidade. Qual foi o fornecedor, data da compra e tudo mais. Eu vou usar o mesmo que o sistema está sugerindo, no caso, o lote 29 barra item 1. Ok. Ele vai me perguntar a validade, vou usar também a sugerida pelo sistema e vou dar um OK. Vou incluir aqui também o requeijão cremoso. E nesse requeijão eu vou lançar que comprei 50 unidades ou 50 quilos, conforme as unidades que vou trabalhar. Uma coisa importante é se atentar: a compra precisa andar na unidade de medida no qual é incluída nas fichas técnicas. Então, note, se você lança a porção de um produto por quilo, você precisa dar entrada nos seus produtos por quilo, para que haja igualdade nas unidades e medidas na hora de fazer a criação dos itens. Ok? Perfeito. Vou fazer a inclusão. Vou usar também o lote sugerido pelo sistema e a data de validade. Vou vir aqui em pagamentos. Note que aqui em pagamentos eu vou incluir o valor que deu a minha compra, né? Então, vou incluir que foi hoje e vou incluir. Vou fechar, salvar a minha compra clicando em F2 e vou incluí-la no estoque clicando no botão F5. Para fins de conhecimento, vou mostrar para vocês o que acontece após a finalização da compra. Se eu vir aqui em cadastro de produtos e chamar a linguiça calabresa, aqui dentro do estoque dela, olha que legal. Eu tenho aqui ó, dentro da compra 29, no item 29/1, que é o número do lote dele, quantas unidades ele tem no estoque. Então ele gerencia o estoque para mim baseado no lote que ele tem dentro do sistema. Muito bem. E como nós fazemos o consumo desse lote agora?
Aqui dentro do operacional ordem de produção, onde a gente lança nossas produções, nós temos duas situações. A primeira é poder lançar dentro da ordem de produção os insumos da massa, o que é muito importante porque a massa é feito um processo à parte e ela gera um número de lote e precisa da rastreabilidade. Então vamos começar do início aqui. Data de início, data prevista. Alguns fornecedores trabalham com previsão, né? Começa hoje, termina amanhã, ou alguns dias a mais. Posso colocar alguma descrição? Não vou usar e vou direto para a minha massa de croissant. Aqui dentro da minha massa, eu vou dizer que vou produzir, por exemplo, 10 quilos, correto? Quando eu faço isso, note que aqui nesta aba Insumos, ele vai me trazer tudo o que eu preciso para fazer essa massa. Ele já me traz a ficha técnica correta e aqui na quantidade, multiplicada pela quantidade que eu preciso. Então, para fazer 10 quilos de massa de croissant, eu preciso de 8 quilos de melhoria, 60, provavelmente ml de água. Então, você faz aqui a sua medida de acordo com a sua ficha técnica. Bom, o que que acontece? Note que nós não temos aqui um lote atrelado, atribuído ainda nessa ordem de produção. Aqui vai ter uma sacada bem legal. Esses produtos aqui, obviamente, eu não dei entrada no estoque, eles não têm lotes, mas aqui selecionando o produto e clicando no botão de lotes, aqui a gente pode selecionar um lote. Eu vou demonstrar isso na próxima produção. Eu vou gerar essa produção sem o lote dos insumos, apenas para que vocês acompanhem como que ele vai gerar. Então aqui ele vai gerar um custo atualizado, vai mostrar o custo anterior e o custo atualizado baseado no compras, né? E ele vai também gerar para a gente um número de lote. Então vamos finalizar a compra clicando em F6. Deseja baixar parcialmente? Não, porque eu quero baixar ela inteira. A minha compra, desculpa, a minha produção já entrou no estoque. Então, logo, se eu vir aqui em produto, chamar aqui a minha ordem de produção, desculpa, no cadastro do produto, a massa de croissant. Note que aqui, ó, nós temos no estoque 10 unidades desse lote aqui, ó. Por que esse lote? Ele vem baseado na ordem de produção. Então ele me diz que ele vem baseado na produção 5, que foi produzida no dia 12 de 9 de 2023. Ok? Legal. A nossa penúltima etapa, perdão, é fazer a produção do produto final. Para isso, vou vir também em ordem de produção. Vou clicar F2 novo para gerar uma nova ordem de produção. Aqui eu vou chamar o produto final, no caso, um croissant, né? Esse croissant de calabresa e requeijão, que é o que nós temos a ficha técnica preparada. E desse eu quero produzir 10 pacotes. Vamos, né? 10 pacotes. Para produzir 10 pacotes, aqui em insumos ele vai trazer para a gente. Olha que legal. Precisamos de 10 quilos de massa, tanto de calabresa, tanto de requeijão, e vamos tirar isso do estoque. Então, olha que legal. Vamos vir aqui na massa de croissant e vamos pegar, tá, que lote temos disponível para ele? Vai ter uma lista com os lotes disponíveis. Ela pode usar um pouco de cada lote. Vou demonstrar isso na calabresa. Olha que legal. Então, vou selecionar aqui, vou fazer o consumo desse lote e vou alterar. Veja que ele atrela no lado direito qual lote ele está sendo consumido. Vamos selecionar a calabresa. A calabresa, ela está falando 5. Vamos fazer diferente. Vai usar 1 quilo de calabresa, certo? Então vamos vir aqui em lotes. Nós vamos vir aqui em lote. Vamos fazer, eu quero 1 quilo do lote 27, certo? Vamos dar 2 cliques aqui, ele vai atrelar. Vamos alterar. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar essa calabresa e pegar um lote diferente também. Eu posso ter essa discriminação dentro da minha ordem de produção. Vou usar mais 1 quilo e desta ordem eu vou usar, deixa me ver aqui, usei o lote 27, dessa vez vou usar do lote 29. Então ele consome de lotes diferentes também. É possível fazer isso, consumir um pouco de um lote e um pouco de outro. E o requeijão cremoso, vou selecionar, clicar no botão lotes, vou vir aqui em lote, selecionar o lote que eu quero e alterar. Feito isso, quando eu finalizar a minha ordem de produção, ele vai consumir desses lotes
para mim, gerando um processo de rastreabilidade. Então vamos dar um F2 para salvar e vamos finalizar a minha ordem de produção. Deseja baixar parcialmente a ordem de produção? Não, vamos finalizar ela por completo. Para fins de conferência, vamos vir aqui em produtos, vamos chamar o nosso primeiro caso, o croissant de requeijão. Olha quanto que ele tem no estoque. Ele foi produzido 20 unidades. Ou será que foram? Vamos vir aqui na aba estoque, aqui ele já nos conta aqui, ó. Opa, ó, veio uma entrada de 10 unidades da ordem de produção 6. Então ele somou com 10 que já tinha no estoque, né? Não era feita a gestão de estoque, de lotes, então nessa minha base aqui, ele está mostrando que temos disponíveis 10 unidades do lote barra 6 barra 1209 de 2023. E se acessarmos a massa de croissant, olha que legal. Se você vir aqui na aba estoque, você vai notar que ele consumiu aqui na minha ordem de produção essas 5 unidades. Beleza. Nosso próximo passo é fazer o seguinte, é fazer a venda desse produto. Eu vou vir aqui em operacional, vou vir aqui em pedidos. Aqui em pedidos eu vou dar um F2 novo, vou gerar um pedido novo, vou vender para um cliente. Vamos ver aqui. Se temos, pode ser esse cliente aqui mesmo. E vamos vender para ele o croissant de calabresa e requeijão. Maravilha. Vou vender para ele, no caso, 10 unidades, né? Aí eu faço o preço de venda lá para o meu cliente, 10 pacotes, né? No caso. E aqui eu posso já selecionar ele e também tem o botão lote. E olha que interessante. Aqui eu atrelo qual lote eu preciso baixar do estoque. Então, nesse caso, só tem um lote, né? Vou clicar nele. Já atrelou para mim qual lote está dentro desse produto. Também poderia ser dividido, né? 5 de um lote, 5 de outro, sem problema nenhum. E finalizo a minha venda para fazer a baixa do estoque para mim. Finalizando a venda, ele já vai dar sequência para mim na baixa do estoque desse produto, gerando para mim a rastreabilidade. Perfeito?